Olá! Bem-vindo E bem-vinda ao podcast de Dois a Pais. Neste podcast vamos partilhar contigo as nossas histórias e experiências enquanto indivíduos, enquanto casal e enquanto futuros pais. A intenção do podcast é partilharmos única e exclusivamente a nossa verdade através da relação que temos vindo a construir. Desejamos que te possa inspirar a atraires, a construires e a manifestares a relação e a família que desejas. Olá, bom dia! Olá, olá! Estamos aqui na FNAC do Algarve Shopping para gravarmos mais um episódio do podcast de Dois a Pais. E hoje estamos aqui num calor humano porque temos muito movimento na FNAC e nós gostamos disto, não estamos assim habituados a tanta gente aqui à nossa volta, mas também já estamos aqui prontos para gravar mais um tema. Bora lá! Né? Queres partilhar o tema de hoje? Então, como sempre, vamos ter assim a linguagem a fluir muito naturalmente, não é? Não temos assim temos um assunto planeado, mas não temos um guião. Assim, como sempre, é do improviso. Nós gostamos muito de sentar e conversar e este podcast é feito disso e de experiências também reais. Então o nosso improviso de hoje vai ser sobre pais empreendedores. Sim, empreender e educar é aqui que nós queremos chegar, porque também veio nesta parte da nossa história, neste tema, né? Então, situando, nós somos pais de duas meninas, uma com 3 anos e meio, outra com 15 meses, e ambos estamos como trabalhadores independentes no processo de pré-pais, pós-parto, gravidezes e pais e educar filhos. E este tema é cada vez mais comum na atualidade de hoje em dia, né? Na questão de as coisas vão melhorando, as pessoas vão sentindo que conseguem fazer algo fruto do seu trabalho, de empreender, de trabalhar por conta própria, de ter o seu negócio. Isto, para nós, também... Além de que cada vez mais há a versão de que as empresas estão a contratar cada vez menos e estão a colocar pessoal a trabalhar por conta própria, pessoal a trabalhar por recibos verdes. Sim, recibos, portanto, freelancers. Cada vez mais faz sentido abordar este tipo de temas. E nós, antes de sermos pais, também o fazíamos. E depois de ter um negócio mais ou menos já estável, decidimos que não tínhamos mais nada para fazer, então olha que vamos ser pais, vamos engravidar e vamos ter uma filha. E aqui na vertente de empreender e de trabalhar por conta própria, também muita gente se calhar sabe que quando não se trabalha, às vezes não se ganha. E o que é que sucedeu? Eu, falando aqui da minha perspectiva, estava no auge da profissão, com sessões de coaching, com as aulas para as crianças, e de repente veio uma gravidez em que eu senti o corpo a mudar, em que senti que ali a um certo ponto eu precisava de desacelerar, por muito que gostasse de trabalhar, e então fui arrastando. A Yara estava prevista a nascer a 21 de agosto e eu pensei, em agosto não vou trabalhar, vou usufruir do final da gravidez e depois, bom, se a licença de parentalidade são 4, 5 meses, então quando ela fizer 4 meses será o final do ano e em janeiro nós vamos regressar ao trabalho e já temos aqui estes 5 meses sem trabalhar, sem usufruir de rendimentos que entram nesse lado. Mas depois veio a vida, veio uma filha, veio todo esse processo e eu percebi que, espera aí, se calhar eu já não estou muito feliz a fazer aquilo que queria, já não me vejo a fazer aquilo que fazia, e agora? Como é que vai ser? E entrou esta dualidade, porque aquilo que eu vejo nas mães, estou a falar agora de mães do meu lado, é que têm esta pausa no trabalho e depois não há a questão de
e agora vou fazer o quê? Há esta questão de... Retorna para Sim. a rotina que havia antes. É isso, não é o vou fazer o quê? E agora quando é que eu vou retomar o trabalho? Né? E muitas mães, infelizmente, aos 4 meses das crianças voltam a trabalhar, 5 meses já ganham menos e então se ficarem mais tempo nem se fala dos rendimentos de apoio. E neste sentido, com amigas e clientes que eu tenho, existe esta não questão de vou pôr a licença, ok, escolho 4 ou 5 meses e depois regresso a trabalhar à minha vida normal e tudo bem. Há muitas que também se transformam nesse sentido, que depois quando voltam já não se encaixam muito bem ali, e depois já há também estes casos de empreendedorismo que quando regressa tudo é diferente porque existe outra responsabilidade, ou então quando regressa já não regressa àquilo que estava a fazer porque não faz sentido. Né? E esta perda de identidade depois de ser mãe, de ser pai, tu vais falar também da tua experiência, é muito real e muito legítima, e nós devemos olhar para isso e perceber o que é que isso nos está a trazer, porque são excelentes oportunidades de mudança, de perceber se é isto que eu quero ou não e que legado é que eu também quero deixar agora a este ser que recebeu-nos como pais. Obviamente que isto mexe com muita coisa, não é? Se somos trabalhadores por conta própria, quer dizer que o nosso rendimento está diretamente associado ao nosso trabalho. Ainda. O que quer dizer que todo um processo de transformação ou de recriação ou de renovação de um novo projeto é quase voltar ao início, não é? Se as coisas estão a fluir num sentido, de repente quebra, não há rendimentos e depois vou reestruturar noutra direção. O que é que isto pode implicar? Portanto, tudo isto também mexe no sistema familiar, no sistema económico da família e na própria sensação de capacidade de poder, de estar a trazer rendimento para casa, de ser uma parte que completa o rendimento familiar, não é? Portanto, acho que tudo isto também precisa de uma grande coragem. Esta coragem unida ao facto de estarmos exaustos porque temos uma bebê recém-nascida, não é? 4, 5 meses é um bebê recém-nascido, quase. Sim. E todo o processo de falta de sono, de ser uma coisa nova, toda uma rotina nova, agregado a um renascer profissional, é preciso muita coragem. E pessoal. É preciso muita coragem, é preciso muita perseverança também e muito apoio, que acho que acima de tudo. E então, novamente, como sempre voltamos a falar e acaba por ser sempre o cerne da questão na família é a comunicação. Saber comunicar, olha, isto está-se a passar comigo, seja do pai, seja da mãe, seja quem for, isto está-se a passar comigo. Aquilo que eu fazia antes estava a funcionar, mas agora já não me identifico com isto. O que é que podemos fazer? Eu preciso de mudar, preciso de mudar de área, preciso de me identificar novamente com a profissão, com aquilo que eu quero fazer, com o projeto que eu quero fazer. Como é que podemos fazer juntos para conseguir? E acho que isto é extremamente fundamental para que depois não haja uma grande quebra, não só a nível financeiro, porque isso vai haver, mas a nível de casal, a nível de relacionamento, porque obviamente se os rendimentos não são os mesmos, vai haver mais pressão sobre a família, sobre o relacionamento. Sim. Esta relação sobre o relacionamento tem que ser muito forte. Aliás, o relacionamento e a comunicação dentro do relacionamento têm que ser muito fortes para conseguir
sobreviver e se ingrar Sim. com este novo contexto. Até porque a questão financeira, o dinheiro, é um tema de muito ênfase nos divórcios, na parte das separações, e já está comprovado também o tema dinheiro é algo que mexe com o casal e que leva também à ruptura de muitos relacionamentos. E mais ainda numa fase debilitada ou frágil e sensível como é um pós-parto imediato ou depois, né? O pós-parto é até, na realidade, até aos 2 anos da criança, o corpo da mulher ainda está ali a quantas sentir. separações e quantos divórcios existem ou acontecem nos primeiros 5 anos de um bebê, de uma criança nascida? Sim, existe um pico na fase dos 2 anos e acho que é este novo voltar ao corpo, este novo... já não é um bebê, mas também ainda não é uma criança, e tudo aquilo, né, da fase também dos Terrible 2 e tudo que começa por aí fora, que mexe com o sistema. E no nosso caso, depois da primeira filha e da minha turbulência, a que tu atendeste sempre de forma tão carinhosa, a minha turbulência, a minha existência, aquele questionamento de e agora faço o quê? Quem sou eu? Já não sou mais a mesma Márcia e também já não sou mais a profissional que eu idealizava ser. Depois entra aqui a parte da expectativa versus realidade. E como é que nós gerimos isto em casal? Porque eu estou um caco por dentro, porque eu quero voltar a trabalhar e quero voltar-me a sentir útil e quero voltar a sentir que trago rendimento para casa. Como é que nós fazemos? E eu lembro-me de chorar várias vezes e nós assumirmos esta postura enquanto casal de ok, tu me dizeres, agora fica dedicada a ela, à nossa filha, e eu vou assumir o outro lado e vou arranjar um part-time e vou encontrar outras formas de trazer rendimento para casa. E assim foi. Então, durante pelo menos 1 ano, eu estive ali 100% dedicada à maternidade. E nós depois, aos 13 meses, fomos a Bali em trabalho, fazer um retiro. Fomos fazer um retiro a Bali e levámos a nossa filha de 13 meses para dentro do retiro, para fazer tudo aquilo que nós estávamos a fazer, e que nos perguntaram, vocês vão mesmo fazer isso? Vão levar a menina para tão longe e vão trabalhar com ela? Vocês são malucos? E foi fazível e foi fantástico e correu super bem. E na minha mente de mãe pensei, ok, então quando nós voltarmos de Bali, ela já vai ter 14 meses, eu já vou voltar a trabalhar e vamos ver se a conseguimos colocar num sítio, porque se calhar eu pensava que queria ficar com ela o tempo inteiro até aos 3 anos e mais além, mas não é isto que me está a fazer sentir-me a melhor mãe do mundo. E tudo isto que mexe emocionalmente com uma mãe, com uma mulher, foi duro. E nós fomos a Bali, e para mim Bali é aquele sítio onde só de chegar lá já está a transformação a acontecer. E depois eu voltei e pensei, agora vou trabalhar no quê mesmo? Vou fazer o quê? Vou continuar a trabalhar por conta própria nesta luta de conseguir trazer dinheiro, mas sem conseguir ter tempo para pensar e para criar em conteúdos. O que é que eu vou fazer? Então assumi outra postura, que é vou dar um passo ou 2 ou 3 atrás, porque neste momento nós precisamos de rendimento para casa. Não é? Então, também com a ajuda dos nossos pais que conseguiram ficar com ela, nós conseguimos conciliar este suporte com rendimentos de part-time de outros, e foi assim que nós conseguimos reerguer e voltar a dar amor e conteúdo e carinho ao nosso próprio negócio. E nisto, como também já não chegava todo este processo, já estávamos novamente a voltar a trabalhar, com viagens mais novamente marcadas, um outro retiro marcado, e o que é que aconteceu outra vez? Né? Veio uma segunda gravidez. E acabou-se o retiro. E de repente foi. E acabou-se novamente o projeto. Como assim? Agora isto implica, se vai nascer nesta data, nós temos o retiro nesta data, não podemos, não convém ir porque já vou estar no final da gravidez, e depois não convém ir a seguir porque vai ser o pós-parto e vou estar não num estado para viajar para o outro lado do mundo.
e veio a vida novamente pôr-nos no lugar. É aquilo que eu sinto neste processo de expectativa de uma profissional nesta área que vai na direção certa e depois chega ali, afinal não é isto, volta para trás. E agora eu estou a encontrar novamente o meu caminho depois de ser mãe, que fixe! Veio outra gravidez e tivemos de mudar tudo e ao longo da gravidez eu percebo que mas se calhar ainda não é isto, ainda não é este caminho. E agora, o que é que eu faço? Lá vamos outra vez, né? Mais uma voltinha no carrossel das emoções, voltar atrás e perceber qual o caminho, qual a direção. E no meio de tudo isto, o que é que nós percebemos? Que trabalhar em casa com filhos não é fácil. Não é fácil, é muito duro. E a nossa expectativa também era conseguir ir refazendo, ora cuidava eu, trabalhavas tu, ora cuidavas tu, trabalhava eu, e de repente não é bem isto que é até assim. porque as crianças têm necessidades particulares, não é? E não é à vez que as necessidades delas são supridas. Isso era bom, tipo um cronómetro. Yeah. Sim, e isto fez com que eu, uma vez mais, como tu já estavas a assumir outra vez este lugar de trazer rendimento, de trabalhar, e eu uma vez mais pensei, ok, vou deixar novamente em stand-by este projeto, tudo aquilo que eu quero fazer, bora lá, dedicar-me outra vez a ser mãe, de 2, a tempo inteiro, mas a querer voltar muito ao mundo de ser útil. Já nem digo o mundo do trabalho, era o mundo de ser útil para a sociedade, para os outros, fora de casa, fora daquele núcleo. E isto também foi difícil, porque na vertente de alguém que gosta de estar em constante agir, né? Esta ação foi difícil perceber que, ok, agora ainda vou continuar neste processo. Aquilo que eu senti era, a vida ainda está a pedir que eu faça aqui uma limação, né? Limar as arestas, de refinar as coisas para voltar. Falamos bastantes vezes sobre isto e eu acho que na altura se calhar não te caiu bem esta ficha de que realmente eu estava a colocar-me na posição de ok, eu vou gerar o dinheiro para nos conseguir sustentar e tu reencontra-te. Se estás nesse processo, reencontra-te, faz a tua parte, és mãe a tempo todo e encontra aquilo que te faz sentido para que quando houver hipótese, quando for a altura certa, reergues-te profissionalmente com aquilo que te faz sentido. E eu acho que demorou muito tempo até perceberes que era isso, que era esse passo que estava a acontecer. Obviamente todo o turbilhão de emoções, tudo aquilo que estava a acontecer enquanto seres mãe a tempo inteiro, obviamente que vai, ou acredito eu, que bloqueou este processo de e agora o que é que vou fazer com o trabalho e desenvolver esta linha de pensamento de o que é que vou fazer com o meu trabalho, em que é que eu vou empreender. Estavas muito ocupada a ser mãe, normal. Mas chegou uma altura em que, ok, percebeste e realmente deste o passo e começaste a encontrar aquilo que querias e que queres e que neste momento ainda te faz sentido. Sim, porque toda a transformação hormonal que uma mulher leva depois entra-se nesta dualidade de é como ser mãe, que é maravilhoso ser mãe, fantástico, de repente está tudo do caos, né? Tudo virado e birras e desafios a acontecer, é tipo eu só quero ter tempo para mim. Ok, agora tenho tempo para mim, porque imagina, tu ficaste com elas e agora o que é que eu faço sem as minhas filhas mesmo? Olha lá, era tão giro ir aqui com elas. E agora faço o quê? E tudo isto, eu acho que depois de um parto e depois de entrar um novo membro descendente da família, não conseguimos, de
certa forma, ligar tudo isto, sabes? Porque existe sempre aquela questão de ou excesso ou a escassez. E então ou eu estou com excesso de cansaço e com escassez de dormir, ou quando tenho a oportunidade de descansar, eu também estou em escassez de amor, porque falta aqui alguém. E este vazio acho que faz parte. Sim, E nós, sem dúvida. relativamente a isso, vamos aos poucos conseguindo gerir isso. Relativamente a isso, em casa, a trabalhar, eu tive aqui um insight esta semana, enquanto estava a fazer as camas, e pensei, ok, eu já percebi porque é que a vida este ano me colocou com muito trabalho fora de casa e não dentro de casa, como eu estava a fazer antes de ser mãe, que já estava há 2 anos a trabalhar online e a partir de casa. Mas depois eu percebo que eu, Márcia, ascendente em Virgem, eu não consigo trabalhar numa casa caótica. E tu tens, por acaso, tens esse talento, não é? Que é tipo... Não é um talento. Não é um talento. É uma simples. capacidade de fechar os olhos e focar-te naquilo que é para fazer no computador. Eu assumo que vou para o escritório. No escritório, por acaso, é em casa. Por acaso. E se eu fosse para o escritório, não estava em casa a arrumar a casa e a arrumar a louça e a arrumar os bonecos. E não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo e focar-me nas duas coisas ao mesmo tempo. Então eu escolho nas horas de trabalhar, estou no escritório, estou a trabalhar. E quando vou almoçar, saio do escritório e arrumo aquilo que consigo arrumar e volto para o trabalho. E se ficar alguma coisa para fazer, fica alguma coisa para fazer. Senão eu piro. Aí sou eu que piro. Não funciona a ter que fazer tarefas de casa e tarefas de trabalho ao mesmo tempo. Não dá. E eu não funciono se for trabalhar e a casa tiver pantanas, porque eu não consigo concentrar-me e dedicar-me àquilo sabendo que o ambiente à minha volta está ao caos, né? Então eu chego a casa depois de vir das aulas, nos dias em que tenho trabalho para fazer em casa, eu chego a casa e preciso arrumar a casa toda, né? Começo de uma ponta e cabe na outra. E isto para mim agora é tipo, agora sim eu consigo ir trabalhar, sentar-me, e foi o que eu te disse no outro dia, olha, vai lá com as miúdas, vai lá com as miúdas à casa dos teus pais, sim, que eu vou aqui trabalhar um bocadinho. Entretanto, não é? Tive de dar um jeito à casa, porque coitada, também não era mexida há não sei quantos dias, e eu dei o jeito à casa ali, feliz da vida, pensei, já passou 1 hora, já passou mais meia hora, ia faltar roupa, e de repente eu sento-me e tu dizes, já estou pronto. E eu disse, ainda fica aí mais um bocadinho, só preciso de mais 1 horinha, pelo menos. Mas isto podia não ser assim, mas eu também me conheço e vou percebendo que ou eu ia fazer isso e quando eu me sentei aquela hora foi super produtiva, ou eu ia estar se calhar 2 horas ali sentada no computador a pensar que está tudo caótico e ia estar a procrastinar e não conseguir fazer nada. Portanto, isto está decidido, na nossa próxima casa vamos ter um escritório à parte. Exato, não há escritório lá, dentro de casa. É escritório fora. Eu preciso de sair de uma porta e de não ver as coisas e de trabalhar num sítio clean, limpo, organizado e arrumado. Isto faz parte de mim. Eu já tentei fazer o contrário e não dá. Pronto, aceita que dói menos. E agora eu percebo, esta semana eu tive este insight enquanto fazia lá as camas e arrumava a casa toda para ir trabalhar, que é, ok vida, eu já percebi porque é que tu me meteste com mais trabalho fora de casa durante a semana. Porque estou a ser mais produtiva fora de casa e porque estou a trazer o rendimento na mesma, mas não estou ali a lidar com este lado. Então, isto foi outra das coisas que na minha perspectiva, eu conseguia conciliar, que era, sou mãe, trabalhar com o filho em casa, não vou ligar à desarrumação e vou conseguir conciliar tudo e vai correr tudo super maravilhosamente bem. Claro que sim. Claro que sim. E de repente eu sento-me ao computador e mamãe,
mamã, só queria trabalhar, tipo, deixa-me escrever só 15 minutos, posso? Fazer um plano de aulas, posso? Não! Mas vem brincar e vem aqui, tenho fome, nananana. Pronto, e isto, acho que também foram precisos estes 3 anos e alguns meses para aceitar. Então também não é um processo que, olha, estalamos os dedos e agora eu aceito que é assim e pronto. Ao longo do tempo eu fui percebendo em mim e pouco a pouco como é que isto funcionava connosco, comigo e com esta dinâmica familiar. Honestamente, à medida que foste apercebendo em ti, também tens vindo a perceber em mim. Isto quer dizer que tem sido muito mais fácil estar a trabalhar em casa quando tu estás em casa com as miúdas. Yeah. Ou Quando eu estou em casa com as miúdas, assumindo que não estou a trabalhar, porque lembras-te que houve alturas em que tu estavas a trabalhar em casa e eu queria estar com as miúdas e também trabalhar em casa, e aquilo dava um barrote autêntico, porque nem tu trabalhavas, porque eu também queria, mas depois elas chamavam por mim e chamavam por ti, então nem eras tu, nem era eu, nem éramos pais, nem éramos profissionais. Olha, até rimei. E isso foi também ali uma fase dura e intensa, mesmo entre nós, que é tipo, agora era eu. Não, mas agora estou aqui eu. Ok, isto não dá, temos de mudar a estratégia. felizmente conseguimos meter as miúdas na escola e já dá para fazer para alguma conciliar coisa. de forma diferente. Sim, sim. Até porque se isso não fosse, eu também não conseguia fazer o que estou a fazer hoje. Tu se calhar continuavas e conseguias, eu se calhar também conseguia fazer o trabalho mais em casa, mas o ir trabalhar fora para dar as aulas, para ir para a escola e tudo o resto, não seria assim. Então, e nós temos amigos que têm filhos ainda em casa com eles e que trabalham a partir de casa e que são empreendedores e que corre super bem. Mas nós também precisamos de perceber isto, que às vezes entramos neste mood da comparação, não é? Que é tipo, e há muito aquele clichê, se eu consigo, tu também consegues. Mas cada filho é um filho. Vamos lá ver caso a caso, que é o que é que tu precisas? Precisas, se calhar, de só um bocadinho e mesmo que os miúdos estejam a fazer barulho ao pé de ti, não te incomodas e consegues trabalhar. Eu não, Márcia, não consigo isso. Eu não consigo escrever uma frase e de repente mãe aqui, mãe ali e volto e o meu cérebro já foi dar uma volta. Às vezes dizem que os homens só conseguem fazer uma coisa de cada vez. Eu a trabalhar sou assim, sou um homem então, pronto, energia masculina. Porque ou estou ali entregue ou não estou e não consigo funcionar bem. E pronto, é o meu lado masculino ali na energia do profissional, né? De trabalhar a falar por si. Eu acho que depende muito da área profissional, da tarefa em questão e depois também depende muito de criança para criança, das necessidades que tem imediatas, da forma como reage às suas necessidades e da gestão dessas necessidades também. Obviamente todas as crianças têm necessidades e fazem birras e têm aqueles momentos mais intensos, mas efetivamente há crianças mais tranquilas e que se conseguem auto-entreter muito mais facilmente do que outras. E cada caso é um caso. Não vale a pena comparar, porque toda esta combinação pode ser muito fluido e trabalhar em casa super tranquilo, ou pode ser uma bomba atómica que está a explodir a qualquer momento. Então acho que é mesmo muito por aí. Não se comparar, mas encontrar formas de conseguir conciliar o trabalho em casa ou fora de casa, ou no nosso caso está visto que vamos precisar eventualmente ter um escritório fora de casa para conseguir trabalhar de uma outra forma, nem que seja uma casinha no jardim com uma secretária e aí fazemos o nosso escritório, mas é preciso este local para nós funcionarmos em pleno, é preciso este local fora do núcleo casa-família para conseguir
abstrair de tudo o resto e funcionar a 100%. Yeah. Tu é com a desarrumação, eu nessa parte não tenho esse problema porque consigo desligar, mas com barulho, com as miúdas a brincar, mesmo que seja lá no quarto ao fundo, eu não me consigo concentrar. Yeah. E então não me consigo focar se não estiver sozinho em casa. Pronto, por isso é que eu também fui para fora, não é? Pronto. E então é aí. E esta é a nossa forma de funcionar. Eventualmente há de acontecer, devemos ter o nosso escritório fora de casa. Até lá, vamos gerindo. Eu trabalho nas horas que tu estás fora e que as miúdas estão na escola e tu trabalhas mais Agora nas horas mais noturnas. All night. Yeah. Sim, e esta foi outra das coisas que eu aos poucos tive de resgatar, porque sempre fui muito de manhãs. E infelizmente as nossas filhas também, não é? Que acordam sempre quase de madrugada. Mas eu sempre fui muito de acordar cedo para estudar. De manhã que eu conseguia concentrar-me e escrever, eu preferia acordar mais cedo e pegar e estudar para os testes do que ficar à noite a estudar, e isto era a minha forma. Sou mais manhãs e funciono muito bem de manhãs. Tive alturas, principalmente por exemplo na época de Covid, em que estávamos em casa, tive alturas de acordar às 5h30, 6 da manhã para fazer as minhas práticas e para começar a trabalhar nesse horário, porque efetivamente funciono bem de manhã. E eu também pensava que, né, as minhas filhas vão dormir até às 8, 9 e depois eu consigo trabalhar, tipo das 7 ou das 8 até elas acordarem. A realidade é que eu acho que, sei lá, quantas vezes eu consegui acordar antes delas? Talvez 2, porque nós tivemos de ir de viagem para Lisboa e acordámos muito mais cedo, porque de resto são elas sempre que nos acordam e que me acordam primeiro. E isto foi outro ponto que agora nos últimos meses é que eu tenho conseguido trocar, que é, se isto não está a resultar, se eu não consigo acordar mais cedo para fazer o que eu quero, então eu vou ter de encontrar uma forma de fazer. E a nossa forma agora é deitá-las também mais cedo, ou pelo menos ali no máximo dos máximos até às 9, e entre as 9, 11, meia-noite eu consigo ter esse tempo, também com o primeiro sono mais longo, para focar-me nas coisas. Yep. E tenho vindo a descobrir que afinal funcionas bem à noite. Depois de ser mãe, as coisas também reverteram e sou mais energética agora à noite. Aliás, tem vezes que entusiasmo, não é? 1 da manhã, bem, bom, 2 da manhã. E eu tipo, aí é melhor ir dormir porque daqui a nada já estou a acordar ou a ser acordada. E isto, encontrar estes momentos, também acho que é importante quando nós temos um trabalho que não seja aquele de irmos para o trabalho e enquanto estamos no trabalho fazemos as coisas. Quando saímos do trabalho não fazemos. E eu acho que isto também podemos já passar aqui para a parte dos desafios, não é? Que é o empreender, ou trabalhar por conta própria, ou ter um projeto pessoal. Nós não temos folgas, nem férias, nem horários. E estamos constantemente 24 sobre 24 horas a ser atendidos, a precisar desta necessidade, né? E tu principalmente muito, porque lidas diretamente com outras pessoas abaixo de ti e precisas de estar e que vivem, e que vivem em várias partes do mundo, portanto fusos horários completamente diferentes, e então isto também é aqueles desafios. E para além do desafio de termos um escritório na sala em que de repente num instantinho tu sentas no computador, né, e eu lanço aquele olhar de está na hora dos jantares e tu te sentas ali porque eu vou só resolver isto rápido. Isto também é muito fácil nós no instante estarmos desligados da família e ligados no trabalho.
E às vezes nós dizíamos, pá, se tivéssemos um trabalho, ok, das 9 às 5, estávamos fora de casa, mas desligávamos dali. Yeah. Tinhas um trabalho que desligávamos dali. Mas depois até que ponto é que isso compensa? A nível de tempo, de qualidade de tempo, a nível de salário e a nível de vida pessoal. Certo. E esta desvantagem torna-se vantagem, mas temos de estar muito atentos àquela linha ténue entre agora é o tempo de família e depois eu posso voltar a trabalhar. E tem vezes que isso não acontece, não é? E que há frustração de ambas as partes, mas também tem vezes que acontece e que as coisas correm maravilhosamente bem e fluem bem. Então é vantajoso, claro, nós não termos patrões, horários rígidos, conseguirmos conciliar de forma flexível também para ir com as miúdas aqui ou ali, levar à escola, ir buscar. Nós conseguimos ter esta gestão porque temos uns trabalhos que permite fazer isso. E temos muita gente que também nos diz, quem me dera a mim. Vocês queixam-se, mas quem me dera a mim não ter um trabalho para onde eu fosse. E nós, portanto, isso é aquela coisa, nunca estamos satisfeitos com nada. A erva do vizinho é sempre mais verde. E existem vantagens, que estas são muitas vantagens, e existem também desvantagens. E eu lembro-me que quando tu assumiste começar a trabalhar remotamente neste trabalho, eu reforcei e relembrei várias vezes que eu já estive nesse lugar. É muito fácil nós, de repente, recebemos uma notificação e vamos ali, de repente recebemos um e-mail e vamos responder, e precisa de haver, não é regras, mas é... disciplina. Disciplina no sentido de eu preciso de saber qual é o tempo para estar aqui e quando é para estar com a família, né? 1 hora, 1h30 na parte de rotina de jantar e dormir, é para estar ali. E quando isto acontece, as coisas efetivamente fluem, né? Claro que quando existem emergências, que às vezes existem e que parece que escolhem as melhores horas sempre para que existam, depois as coisas desregulam. E isso também se vê depois nelas, né? Que é tipo, nos dias em que nós ou precisávamos que elas se deitassem mais cedo, estivessem mais tranquilas para resolver coisas, né? Tipo, elas sentem aquela energia, aquele frenesi, e também há uns dias em que a energia sobe e não tenho sono e não quero ir para a cama e resistências atrás de resistências, e quantas vezes depois acabamos o dia tipo, a adormecer com elas sem nada mais para fazer, e que eu, quando chego à sala, furibunda da vida, tipo, adormeci com tanta coisa para fazer, e agora vou dormir. Ok, vou continuar a dormir então, já que estou neste mood, vou aproveitar para dormir. E isto mexe muito com tudo, não só com a parte prática e dinâmicas familiares, mas também com a parte emocional. E mais um ponto para mim, neste caso, de conseguir deixar a to-do list com to-do list. Fiz-me entender? E não ter de cumpri-las todas naquele dia ou naquela semana. As listas de afazeres prolongaram-se no tempo e existem agora as coisas que é urgente e importante. Se é urgente e importante, tem de ser feito. Se é importante, mas não é urgente, então fica para segundo plano. Se não é urgente nem importante, olha, vai lá para o fim. E nós vamos gerindo assim tudo isto, não é? Sim. Resumidamente, é um resumo bem resumido de que, acima de tudo, eu acho que o que podemos também deixar aqui é, independentemente do trabalho que tenhamos, sem patrões, com patrões, sem horários, com horários, a ir a algum lado ou conseguir em casa, encontrar a forma de conciliar a vida pessoal com a vida profissional. sim. E servir a todos da melhor forma, não é? E estar presente quando é para estar presente em qualquer uma das circunstâncias. Se é para trabalhar neste momento, estou a trabalhar, não estou a pensar quem me dera estar em casa com as minhas filhas ou com os meus filhos. Vamos aproveitar este momento, se é este momento para trabalhar, seja
para trabalhar para uma pessoa que detesto ou para uma empresa que detesto, mas se é isto que estou a fazer neste momento e que é isto que tenho de fazer, então é hora para fazê-lo. Quando chegar a casa, tirar essa capa e usufruir do momento de família, porque nem os filhos nem o companheiro ou companheira têm culpa nenhuma daquilo que se passa no trabalho. E em casa, trabalhar em casa é um desafio acrescido nestas circunstâncias, porque mesmo que sejamos trabalhadores por conta própria, respondemos a alguém, seja a clientes, seja a empresas para quem trabalhamos. E às vezes não é fácil, às vezes há situações desafiantes, há situações intensas, há alturas ou épocas intensas que existem resultados a demonstrar, ou problemas que acontecem que têm que ser resolvidos e cria uma grande intensidade na empresa ou no próprio funcionamento da equipa, e gerir isto quando se trabalha num emprego fora de casa, e gerir isto quando se está a trabalhar e a viver com a família ao mesmo tempo, às vezes é muito mais desafiante conseguir conciliar e fazer assim carregar no interruptor e mudar de mindset. Portanto, é mesmo muito importante saber encontrar esta forma de trabalhar quando é hora de trabalhar e ser família na hora de ser família, seja em que tipo de trabalho for, das 9 às 5, das 10 às 2 da manhã, ou a qualquer hora do dia, porque tem isenção de horário, mas saber discriminar, saber encontrar este ponto de equilíbrio para a vida pessoal, vida profissional, vida familiar. E cada pessoa é uma pessoa, cada família é uma família, e cada um tem que encontrar a sua própria forma, ou cada casal, cada família tem que encontrar a sua própria forma, porque não há uma receita mestre. Podem haver muitas dicas, muitos conselhos e muitas práticas que possam ajudar, mas efetivamente cada família é uma família, cada pessoa é uma pessoa, e a receita que é excelente para pode ser a pior coisa que existe para o outro. Então é realmente encontrar por si próprio, comunicar, falar em família, falar entre casal, falar com rede de apoio se houver, e conciliar as coisas de forma que fluam o melhor possível. Sim, e mesmo para reforçar aos filhos que o trabalhar em casa é muito fácil qualquer criança ver alguém no computador ou no telemóvel e quer, não é? Qualquer criança e qualquer adulto. É tipo, ei, estou aqui, estás aí a fazer o quê? Espera, calma que eu estou só a trabalhar. Ou responder, ou qualquer coisa. Mas nós temos reforçado muito isto, né? Quando tu estás lá no computador e volta e meia lá vai, por exemplo, a Yara, papá, olha aqui, papá, olha assado, papá, e reforçar que, olha, agora o papá está a trabalhar, já tem o tempo para ti, está bem? Vamos ali brincar para o outro lado. E levá-la para fora desse sítio também é favorável, porque não te vê ali, fixe no computador, e se for pedir atenção, também não vai sentir tipo, que tu não estás a ligar, né? Então este informar e reforçar que o papá está a trabalhar, está a lidar com esta situação e a seguir já vai brincar contigo. Isto é importante, porque imagina que tu não dizes nada, né? E de repente está ela ali, papá, olha aqui, papá, olha assado, papá, olha assim, papá, olha este penteado, papá, olha esta roupa, papá, olha a minha maquilhagem, e tu não lhe ligas. E aos poucos, e com o tempo, isto pode voltar ou trazer aquela ferida, né, tipo do abandono, da rejeição. Meu pai não está a olhar para mim, não está a atender às minhas necessidades. Porquê? Se ele está aqui, está a olhar no computador, tipo, e é importante nós reforçarmos isto. O que é que está a acontecer? Está a acontecer isto, isto e isto. Agora não é tempo para o papá brincar contigo, a seguir e trocamos.
E isto é importante para as próprias crianças perceberem que quando nós estamos no telemóvel, às vezes não estamos só porque sim. Yeah. Estamos no telemóvel porque estamos a trabalhar, estamos a atender qualquer coisa. E reforçar isto, eu acho que é importante e fulcral também para que uma criança não pense, tipo, olha, agora eu também quero um telemóvel, não é? Ou tu estás no computador, então eu quero ver televisão. Não é bem assim. Exato. Porque, olha, e às vezes nós dizemos, papá está a trabalhar, e a Yara já diz assim, e o meu trabalho é brincar. Ok, então vai lá ao teu trabalho, e lá vai ela brincar. E isto é mesmo importante reforçar que está a acontecer isto, não é? Agora é a vez do papá trabalhar e a mamãe brinca contigo. E a seguir, o papá vai brincar contigo e vai ter o tempo disponível para ti. Não é? E eu, sei lá, vou preparar o jantar, qualquer coisa. E isto faz diferença também na educação, no desenvolvimento das crianças e não acharem que... Desde que começamos a realmente entender este conceito e esta forma de trabalhar e educar, que há muito mais, pelo menos comigo, entre mim e a Yara, que é mais velha e que já tem um bocadinho mais de entendimento, começou a haver muito mais proximidade também, porque antes havia mais tensão e mais frustração, porque efetivamente eu não conseguia dar-lhe o apoio que ela queria e que procurava, porque tinha que me focar. E hoje há mais entendimento também, obviamente é um bocadinho mais velha, há mais entendimento, há mais respeito sobre estes limites, mas por outro lado também tem muito mais, é muito mais efusiva naquilo que quer, ou quando quer mostrar alguma coisa é muito mais espampanante, e então mas tem sido muito mais fácil de ela compreender, de ela não interromper constantemente desde que começamos efetivamente a trabalhar desta forma, a trabalhar com ela também desta forma. Agora é o meu momento para estar aqui, vais compreender, vai brincar e daqui a bocadinho eu já vou ter contigo e as coisas têm acontecido, têm melhorado. Até porque ultimamente, né, com todos, a Yara está na escola da floresta e com todos os alertas amarelos das tempestades e depressões, meu Deus, que tem havido, ela teve alguns dias sem escola ao longo deste outono e inverno em que tu e estavas primavera, ausente, em que eu estava ausente e tinha de sair para ir trabalhar. Ela tinha que estar comigo em casa enquanto eu estava a trabalhar, porque também não consigo fugir do trabalho porque o alerta amarelo em casa não funciona. Exato, às vezes dava jeito. Mas ela foi percebendo também isso, né? Que é, e é curioso porque ela já sabe, se o papá, tu vais sair, mas o papá está em casa, então eu posso ficar com o papá porque ele está a trabalhar em casa e eu fico aqui a brincar. E ela às vezes também diz, eu não faço barulho, o papá vai ter reunião, eu não faço barulho. E isto é sinal que ela vai percebendo efetivamente o que é que nós lhe estamos a transmitir. Mas para chegar aqui... Foi preciso também nós trabalharmos isto em nós, e é como tudo, acho que na parentalidade, na educação, nós precisamos de olhar para dentro e depois transmitir para fora. Então também nós tivemos de fazer este processo de aceitação, o que é que funciona comigo e não funciona, o que é que funciona contigo e não funciona, e como é que podemos conjugar tudo isto numa dinâmica de casa, de casal, de trabalhar em casa, de termos horários em que elas não têm, né? O horário, por exemplo, da Yara é muito... É daquele horário que muitos pais dizem, isso não dá para mim, eu não sei como é que fazia se tivesse uma escola com esse horário, né? Das 10 às 4, em que há muitos pais que entram antes no trabalho e saem depois. E nós, isto é uma das vantagens, conseguimos conciliar para estar presentes neste tipo de situações. Tudo o resto... Nós vamos aqui ainda aprender a manusear, né? A manobrar, a moldar e a perceber como é que funciona. Então, efetivamente, nós percebemos que eu trabalhar em casa funciona muito bem com a casa arrumada e sem filhas, ao contrário daquilo que eu esperava, porque na minha expectativa, e o que lixa, para não dizer outra palavra que começa com F, tudo isto... É a expectativa, porque é criada uma expectativa de que vamos conseguir assim, assado, não é? Idealizamos aquilo
que depois não corresponde à realidade. Porque se essa expectativa não tivesse sido criada, se calhar a frustração também não tinha sido tão grande como foi, no meu caso. E em vários casos que também conheço. Certamente. Então esta expectativa de que fiz, tipo, ser mãe é só mais um acréscimo àquilo que eu já sou e tudo o resto vai conseguir ser. É verdade, nós conseguimos fazer as coisas que fazíamos antes da mesma forma, não, com o mesmo tempo, não, nem a mesma dedicação e empenho, não. E isto para mim foi duro de perceber, mas felizmente acho que já percebi, acho que já entendi. E este insight que eu tive esta semana foi assim, esta semana tive assim várias coisas, né? De repente eu ia partilhar contigo que pá, já sei quando é que isto vai acontecer, pá, já tive aqui uma visão desta coisa, e esta foi uma delas. Boa. Que é, eu percebo que não, eu preciso trabalhar em casa quando eu tenho este tempo, né? Tenho este tempo de conseguir dar um jeitinho em casa e tenho este tempo de me sentar e trabalhar. Porque senão continuo com este registro de continuar aos pouquinhos durante a noite a fazer as coisas. E a vida, eu acho que também as oportunidades que a vida nos traz, nós devemos ou deveríamos perceber estes sinais. Por exemplo, não sei se tu te recordas, em dezembro, eu disse assim, agora eu vou voltar a criar conteúdos online, programas online, como eu fazia antes, e vou lá lançar este projeto e criar este curso e não sei o quê, e não sei o que mais, e tudo. E de repente, tipo, na semana a seguir, eu recebo um convite para começar a dar aulas na creche. Foi tipo, ok, isto vai reduzir o meu tempo de produção. Tudo bem, mas continuei, né? Eu vou conseguir fazer, não agora, mas depois. E passado, sei lá, 2 semanas, se tanto, recebo outro convite de que, porque estávamos a pensar chamar-te para vir trabalhar connosco de vez em quando, aqui na escola. E eu tipo, espera lá, então, mas agora que eu tinha decidido que ia para esta direção, a vida está aqui a levar-me para esta? Será que é um teste ou será que é mesmo para ser? Ok, mas eu aceitei o desafio e bora lá, porque é algo que eu gosto e que me faz feliz. E agora, estamos em abril, né? Então passado 4 meses, eu percebo que isto tinha de ser assim, da forma como nós estamos hoje, né? Naquela casa, com as vidas que temos, com o trabalho que tens e que eu iria ter, não sei se iria realmente funcionar, né? Porque as coisas iam ser diferentes. E estes convites da vida, às vezes, vêm para nos testar, sim, mas para percebermos que tens a certeza que queres continuar a ir por aí, naquele molde antigo, onde tu já também pensaste que não será esse o caminho. Tens a certeza? Olha aqui uma nova oportunidade. Ok, realmente, deixa lá ver. E eu partilhei isso, efetivamente, com uma pessoa que está ali sentada, neste que é, agora que eu escolhi esta direção, tipo, veio a vida e mas vamos para aqui. E que faz sentido face à nossa realidade hoje em dia. Então pronto, talvez quando mudarmos para outra casa com escritório exterior, será o momento de... Também não sabemos, né? Vamos esperar pelos próximos capítulos. Se calhar começa tudo de novo, mais um renascimento. Mas pronto, felizmente nós temos vindo a conseguir conciliar estas duas vertentes e encaminhar-nos naquilo que queremos, né? E recentemente tornámos-nos consultores de viagem, que é algo que também queremos muito fazer, que é viajar com famílias, viajar com a nossa família, levar a conhecer o mundo e a ter experiências em várias partes do mundo, e isto implica também outra logística, outra gestão. Então nesta primeira fase nós estamos aqui para ajudar as famílias a irem e a proporcionar as férias e as viagens que querem. E o próximo passo é realmente nós levarmos pessoas. O próximo passo é nós irmos e levarmos as famílias connosco. Temos aqui um timing para o fazer, mas perceber que neste momento não o conseguimos ainda fazer, por questão de várias coisas, né? De tempo, de disponibilidade,
parte financeira, de várias coisas que ainda estão aqui a fundar, a construir as fundações, mas isto é o caminho que nós queremos. E este ano demos este passo, né? Mais um passo também de mais uma transformação. E pronto, este é o mais recente trabalho enquanto empreendedores, freelancers, o que queiramos chamar. E neste momento o único trabalho que temos em comum o projeto A2, o projeto A2 e o projeto de família, para além deste maravilhoso projeto de virmos aqui, não é? E obrigado a quem também nos ouve e nos tem ouvido nas plataformas Spotify, Apple Podcasts e YouTube. Estas conversas e estes insights e estas partilhas. E a FNAC que nos recebe todos os meses. Eu deixar melhor para o fim, não é? E a FNAC que nos recebe aqui, a FNAC do Algarve Shopping, que nos ajuda com este cenário e que também está a dar voz à nossa voz. E eu acho que isto também é importante, né? Sabes aquela frase de independentemente do degrau de onde vamos, lembrar sempre de onde vimos. E então, independentemente do caminho que este podcast te levar, eu acho que vamos sempre lembrar-nos daqui, do lugar onde nós estamos. Pronto, eu vou calar-me, senão, agora que já conhecem o meu lado mais chorão, agradecer muito também quem passa e quem vai ouvindo e quem fica. E nós estamos uma vez por mês aqui a gravar o episódio ao vivo. Hoje falámos aqui sobre temas pertinentes e sobre insights e lugares onde já estivemos e onde ainda também estamos a transformar esta dualidade de empreender e educar, esta união de empreender e educar, porque transforma e une-se, e acho que faz muito sentido na era onde nós estamos, que cada vez mais ouvimos pessoas que querem deixar os seus trabalhos e dedicar-se a um projeto pessoal, pessoas que não têm filhos e que... Ou pessoas que têm filhos e têm medo não têm de querem, agir. ou pessoas que têm e que têm medo do passo que vão dar para isso, né? O que é que nós podemos dizer? Com isto, fechamos vamos aqui terminar, o nosso... né? E com isto vamos terminar. Não podemos falar tudo num episódio, depois o que é no que será próximo dos episódio próximos? pode-se dar mais qualquer coisa. Sim, então, mas eu acho que o mais importante é isso mesmo, é nós incentivarmos as pessoas que, independentemente dos desafios que existam, porque vão sempre existir, estejamos a trabalhar num local físico a tempo inteiro, estejamos a trabalhar em casa, tenhamos patrões, sejamos os nossos patrões, há sempre desafios. Então, se há sempre desafios porque vão surgir, o que é que tu escolhes? É ficar preso a um lugar, a um ordenado e a algo que sabes que é seguro, ou aventurar-te para algo que pode trazer insegurança, mas se calhar pode dar nova perspectiva da vida, do tempo, do dinheiro, da disponibilidade. E eu acho que podemos deixar isto para reflexão. Acho que sim. Acho que é uma boa. Onde é que tu te encontras, né, enquanto pai hoje, a nível profissional? Onde é que gostarias de ir? E a tua decisão, se não for essa e for outra, o que é que isso pode impactar a vida da tua família, dos teus filhos e a tua? Então, nós vamos deixar aqui com esta pergunta e pergunta de forma reflexiva, não é? Tipo pergunta de coaching, que é agora, olha, vai marinar sobre o assunto. E vamos estar aqui no próximo episódio, dia 20 de maio, às 5h30, para mais um tema. Que ainda não sabemos qual é. Oh, isso não se diz. Essas coisas não se dizem. Estou a brincar. Ainda não sabemos qual é. Nós saímos daqui e sentimos o próximo tema normalmente entre um episódio e o outro. Portanto, depois saberemos o que é que vai sair, mas antes de virmos gravar, pelo menos 2 ou 3 dias antes, nós vamos informar nas nossas redes sociais, Soul Trip Lovers, Acontece Cultura, FNAC Cultura e FNAC Portugal. É isso, não é? Disse tudo certo. A Cultura FNAC, a Cultura FNAC e FNAC Portugal. Obrigada. Obrigado. Obrigada a vocês também. E nós vemos no próximo episódio. Até à próxima. Até à próxima. Gratidão por estares desse lado, assistires e ouvires o podcast.
Queremos que saibas que estamos disponíveis para te ajudar no que for necessário. Segue-nos nas redes sociais e partilha este episódio com quem mais gostas. Até ao próximo episódio. Até já!